Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Detetive da Fé. E hoje então estarei dando continuidade ao react que estava fazendo, da conversa entre o Rodrigo Silva e o Sérgio Sacani, beleza? Eles pararam especificamente na parte que queriam falar sobre o dilúvio. Bom, se você é novo por aqui, não se esqueça já de se inscrever, ativar o sininho e deixar também o like. Se já estás acompanhando o canal há um tempinho também, não se esqueça de dar essa força aí, porque ajuda bastante no engajamento do trabalho que venho fazendo por aqui. A nossa meta desse ano é conseguirmos atingir a marca de 10 mil inscritos. Já estamos com 6 mil, então falta pouco para a gente conseguir chegar então nesse número aí, beleza? E o canal só continuar crescendo e trazer aqui conhecimento para a galera. Bom, vamos então lá ao que interessa, sem mais delongas. Perfeito. Vamos falar sobre fenômenos da natureza? Podemos começar com o dilúvio? Podemos. Qual que é a sua opinião sobre o dilúvio? Quase aconteceu um agora aqui, ia ter uma chuva. Aqui em São Paulo. Quase que a gente começou com um agora aí. Vez ou outra acontece. Em São Paulo acontece direto, né? Meu Essa Deus. época do ano aqui, cara, é dilúvio toda semana, né? Cara, o dilúvio, todo o lance que tem também, aí é uma parte aí que o Rodrigo entende muito mais do que eu, que é como as coisas foram contadas, né? Como essas coisas foram contadas nos textos aí, né? Tanto na Bíblia como em outros evangelhos, outros textos, né? Como que a pessoa contou. O que a pessoa tem que ter na mente é o seguinte, cara. Você escrever um livro, você está escrevendo ali uma história. A Bíblia, na verdade, conta uma história numa linguagem que existia naquela época. Só que aí a questão, Sacani, essas histórias que são contadas, ou especificamente essa história do dilúvio, é verdade ou mentira? Já parou para avaliar isso, Sacani? Tentando propagar aquele conhecimento da melhor forma possível e tal. Hoje, quando você vai ler, tem muita coisa ali que tem que sofrer uma interpretação. Eu sei que tem linhas que não interpretam, que leem ao pé da letra o que está escrito ali. E geralmente quem faz isso são os evangélicos. Aí depois o Rodrigo pode falar se isso é certo, se isso é errado, como interpretar a Bíblia. Eu acho que deve ter várias interpretações também. O dilúvio, cara, do ponto de vista, assim, geológico, né? Que aí, no caso, é a geologia. É a sua área, né? Que fala isso, né? A gente não tem nenhuma... o que o pessoal acha que foi, do ponto de vista geológico, foi tsunami, alguma grande tsunami, aconteceu algum grande terremoto, aquilo lá causou uma onda muito grande. Não tem chances de ter sido um tsunami. Por causa da região em que as pessoas que elaboraram tais textos de Noé moram, né? O mar que está próximo aí de Israel seria o mar Mediterrâneo. Só que a questão é, essa história de Noé foi uma adaptação do que seriam mitos babilônicos, sumérios e assírios, por aí. Mas se nós formos voltar mais no tempo, seria a adaptação de um mito sumério, que é o épico de Gilgamesh. Nesse épico de Gilgamesh também se conta a história de um personagem que seria Utnapishtim, que recebeu a ordem dos deuses para construir uma arca, colocar lá mantimentos, animais, a sua família, algumas pessoas, para se protegerem do dilúvio que estaria vindo. E dilúvio esse causado por deuses, né? Por os deuses do panteão sumério. Então, essa história, se nós formos falar de dilúvio, já vem dos sumérios há 2100 anos antes da Era Comum. Ou seja, eles já registraram, já escreveram sobre isso muito antes do que seriam os judaítas, que seriam os antigos habitantes lá do reino de Judá. E a maior parte dessas pessoas que foram exiladas na Babilônia, né, que adaptaram e absorveram a cultura religiosa de lá, inclusive, eram pessoas assim da elite, né, pessoas da nobreza, que eram letradas, que tinham dinheiro, que tinham conhecimento e tal. E acabaram elaborando também um mito parecido, um mito fundante, só que contando a versão deles, mas adaptando do que seria da cultura babilônica, babilônica, suméria e por aí vai, né? Basicamente isso. Então, lá na Babilônia, se nós formos observar bem, ainda existem esses rios, no caso, mas lá no passado também tinha esses rios que seriam, por exemplo, o Tigre e o Eufrates, que são os mais famosos. E há registros de enchentes desses rios aí, ou de um deles, se não me engano. E a enchente desse tipo de rio aí, daquele lugar, não é regular, como por exemplo do Nilo, que as pessoas já sabem um período que vai encher e vai baixar. Era uma coisa descontrolada. E eles, vivendo aquilo, acabaram registrando. Então as chances de ter sido um tsunami local, regional, não existem, né? Então não concordo com essa ideia aí do Sacani de ter sido um tsunami, mas sim uma enchente local, causada por rio. Uma tsunami que a gente fala. E aquilo lá deixou algumas... Porque marcas de tsunami
muito antigas a gente encontra em rochas, em determinados lugares, entendeu? Então eu sei que tem um pessoal que tenta fazer essa relação, estudando marcas de tsunamis muito antigos com o que foi dito, ou o que é dito na Bíblia com relação ao dilúvio, e chega nesse ponto. Agora, a questão é de você tem não dá, e porque, pra falar a verdade, cara, eu nem sei a história toda do dilúvio não, tá? O Rodrigo vai contar aí pra gente, tá? Mas o dilúvio É sacana, se você soubesse, já deveria falar na cara dura que é mitologia. a grande inundação que teve na Terra, tal, que salvaram lá os bichos, colocaram dentro da famosa arca e tal, e não sei o quê. E depois baixou o nível e o que salvou, né? O lance é esse, cara. A gente não tem. O que a gente tem hoje, que a gente consegue estudar geologicamente, são essas marcas de tsunamis, que eu acho que pode ter sido isso que aconteceu. Pode. Mas também é muito difícil, porque como a Terra ela é um planeta vivo, o que quer dizer um planeta vivo? Você está formando crosta e destruindo crosta, você tem um tempo que essas coisas ficam, a Terra tem temperismo, então às vezes uma marca dá muita dúvida de você saber que é. Então o pessoal que lida com isso, que é o pessoal da geologia, é um tema muito difícil até de você achar. Então você tem que ir para um lugar muito específico, ali você vê, pô, aqui tem uma tsunami do ano tal, aqui uma do ano 1000, aqui uma do ano 200. E aí eles vão chegando e falam, ó, isso pode ser que o dilúvio tenha sido essa tal grande inundação que o pessoal falou. Assim, falando da Bíblia em si, na Bíblia que nós vamos ver essa história de Noé que foi adaptada de mitos sumérios e babilônicos. Inclusive assírios também, né? Porque os assírios eram habitantes da Assíria, que era um império lá, que também chegaram a exilar os israelitas. Os israelitas seriam o pessoal do norte, do Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e os judaítas eram o pessoal do Reino do Sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, os assírios também têm essa história deles aí, que provavelmente devem ter adaptado dos seus ancestrais, que seriam os sumérios, que era o épico a história lá de Atrahasis, né, que seria a espécie de Noé deles. E essa história também é antes do registro de Noé. Mas daí os judaítas escreveram sobre essa história porque foram influenciados pelos babilônicos, beleza? Tá, escreveram. Provavelmente lá em Jerusalém. Quais são as chances de ter acontecido um tsunami no mar Mediterrâneo ao ponto de chegar até Jerusalém? Para eles registrarem aquilo como algo que aconteceu. São muito baixas mesmo. Então não tinha como ser um tsunami. O mais provável mesmo é que foi uma enchente de um desses rios codiciantes, onde moravam lá os babilônicos, né? Porque também é o seguinte, o pessoal da Bíblia vivia o planeta Terra para eles era algo muito restrito, né, cara? Uhum. O planeta Terra para eles era o quê? Era aquilo ali, era Oriente Médio. Oriente Médio, entendeu? Então como que tu pode falar? Caraca, a Sacani falou uma coisa com que faz sentido, pelo menos nesse debate, não, nessa conversa de compadres. Que aquilo lá tomou conta do planeta inteiro. Cara, não existia nem planeta para eles, né? Assim, eles não sabiam nem que existia a Europa direito, quanto mais a América, quanto mais o resto todo. Claro. Então, Isso sim. por isso que a gente acha que geologicamente foi um tsunami que aconteceu na região ali. Não é tsunami, Sacani. Caraca, velho. Que deu tudo isso. E aí, Mas como então o contar isso? tsunami não teve participação da chuva. Chuva que, né, se prolongou por... Então, vários porque aí o dias. pessoal fala, mas aí aquele lance aí, o Rodrigo pode explicar melhor, porque aí é o jeito que é escrito, né, cara? E as águas vieram do Rodrigo, céu. Ele pode As explicar e aí águas- depois você pode falar É. sobre isso. Pode ser. Biblicamente, do lado de cá, nós temos 3 opiniões sobre o dilúvio, do lado dos teólogos. Se o Rodrigo Silva ficar se baseando só na opinião de terceiros e não falar o que ele pensa aí, já é muita covardia também. Tá com medo de que é o Rodrigo Silva? Opinião A, aqueles que acham que é um mito. É apenas um mito, não tem nada de historicidade, é um mito bíblico e tudo mais. Concordo. E outra, não é opinião. Existe fundamento para isso, tem estudos para isso. Opinião B, aqueles acham que não é um mito, é uma história, mas foi uma história localizada. Alguns até pensam que o dilúvio foi algo que... O localizado poderia ser também mitologia, ou seja, algo que aconteceu, como sempre aconteceram, enchentes em lugares que são próximos de cidades, né, ou aldeias, seja lá o que for, que estavam próximos, ou ainda estão, no caso, né, hoje em dia, próximos de rios, do mar, entendem? É normal acontecer esse tipo de coisa, essas enchentes aí. Então, poderia ter acontecido sim, só que a forma como eles registraram, que era a forma como eles entendiam o mundo, foi muito carregado de ideias mitológicas. Ou seja, aconteceu, mas não exatamente como eles registraram, envolvendo conceitos que envolvem o transcendental, como, foi
causado por deuses. Ah, os deuses mandaram fazer isso. Aí já é mentira, beleza? Aconteceu ali perto do Mar Negro Isso. e tudo mais, e que deixou as camadas ali e tudo, inclusive os estudantes de cultura Perto do Mar Negro. Mar Negro, que eu saiba, fica lá mais pra cima de Israel, né? Ele já tá lá na Turquia. E também tem outros países já da Europa aí fazendo fronteira. Turquia é da Europa também, né? Mas tá lá na Europa e... Turquia é basicamente a porta de entrada para a Ásia. Ou o contrário, porta de entrada para a Europa, né? Tem a Rússia lá fazendo fronteira, a Romênia, que mais? Ah, agora entendi. A fala do Rodrigo Silva está baseado no fato de que a história de Noé pode ter sido real. O Monte Ararat provavelmente está na Turquia, né? E é lá onde a arca acabou se ancorando. Então, estou imaginando que ele, Rodrigo Silva, deve imaginar também que Noé estava mais ou menos naquela região que seria a Turquia hoje, para estar falando aí do Mar Negro. Mas a chance de ter sido o Mar Negro causando uma enchente local também não tem evidência não, Rodrigo Silva. sumeriana, também pegam isso, o Finkel, que é lá da Inglaterra, tem alguns tabletes cuneiformes sumerianos, babilônicos, então, daquela região ali. E tem Os tabletes sumérios, babilônicos e sei lá. Se eu não me engano, não falam do Monte Ararat. O que fala do Monte Ararat é a Bíblia. São os textos judaicos. uma terceira linha que acha que não, que foi um evento global, tá bom? Eu vou explicar o porquê dessa terceira linha, o evento global dentro da Bíblia, e alguma coisa científica aqui eu vou deixar mais aí para dialogar com o Sérgio, porque não é minha área. O que eu posso dizer assim, para quem, vou de trás para frente, para quem defende que o dilúvio foi algo universal, dentro da Bíblia, Pra quem defende, você defende ou não, Rodrigo Silva? Fala por você também, Rodrigo Silva. Toda hora o cara fica empurrando pra terceiros, velho. Tá com medo de que é o Rodrigo Silva? nós temos alguns elementos. Em primeiro lugar, Jesus tratou o dilúvio como algo universal. Ai, Jesus tratou como universal, logo Jesus tá certo, logo foi universal, porque Jesus é santo, não há erro nele, ele fala a verdade. Ou seja, o raciocínio do cara é Jesus. Oh, Jesus falou, logo é verdade. Caramba. Tanto é que ele compara a universalidade da vinda dele aos dias do dilúvio. Como é que é? Então, quer dizer, se o dilúvio não for universal, então Jesus também estava equivocado. E do ponto de vista teológico, Claro, né? Jesus disse que a lua deixaria de dar a sua luz. Desde quando é que a lua emite luz? A lua reflete luz. Caraca, velho. questionar Jesus, você pode questionar até o Moisés, mas questionar Jesus, para quem é cristão, é claro, é um negócio meio complicado. Então, o cara se coloca já numa condição doutrinária para negar a realidade só porque o personagem imaginário dele do coração disse uma coisa. O apóstolo Pedro falou, comparando de novo a volta de Jesus. Vocês estão achando que está muito demorada, mas lembra que aquele tempo, aquele mundo pereceu nas águas, etc, etc. Então, biblicamente, Aquele mundo era local, ô Rodrigo Silva, era uma região específica, o Sacani tá certo aí. Não tinha como ser o planeta todo. Jesus não falou do planeta todo. Porque, primeiramente, Jesus disse que veio somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Somente para os deles. Estava cagando para o resto do planeta. Nem sabia que existia outro lado do planeta. E outra, tem aquela parte lá do livro de Mateus. Essa que eu citei também está em Mateus. Acho que é capítulo 15, se não me engano, versículo 24, por aí. Acho que é por aí mesmo. Tem outra também, no início do Evangelho de Mateus. Após Jesus ter sido batizado por João Batista, o Espírito Santo levou ele para o deserto para ir ser tentado pelo inimigo. O inimigo, o diabo, levou ele para o mais alto dos montes. E no mais alto dos montes conseguiram enxergar todos os reinos da terra. Agora a pergunta é, no mais alto dos montes, que nem era lá no Médio Oriente, né? Dá para enxergar todos os reinos da terra? Não, não dá para enxergar todos os reinos da terra. Mas se o texto traz esse tipo de linguagem, é porque os autores que escreveram aquilo, é porque na cabeça dos personagens que eles construíram lá, nos textos do Evangelho, o mundo era só aquilo que eles conheciam. Por isso é que no mais alto dos montes, lá no Médio Oriente, conseguiram enxergar todos os reinos da Terra. Porque a Terra lá é um lugarzinho, é uma região, não é o planeta inteiro. Essa que é a questão. E agora ele tá me vindo com essa conversa de que a volta de Jesus será universal, não sei o que todo mundo vai ver. Pô, Jesus estava cagando para os gentios, man.
Eu vim somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando eu disse para os seus discípulos pregarem, disse que é para priorizar os filhos da casa de Israel. Para não andarem pelos caminhos dos gentios nem dos samaritanos, se não me engano também. Complicado isso aí. Pelo menos pelo meu ponto de vista, é complicado em termos hermenêuticos, não estou falando da ciência, estou falando biblicamente, você justificar um dilúvio local na Bíblia. Se eles estavam equivocados... Mas esse universal, ele é uma Aham. tradução do que foi boa dito na época? É. Porque o que era universal para eles era a região deles, né? Exato. Perfeito, sacaninho. O Rodrigo ainda concordou, ou seja, entrou em contradição. Ou eles já tinham essa visão do universal ser algo muito maior? Como que era? Essa pergunta é muito boa, porque vai ter teólogos que vão dar justamente esse argumento seu. Não, eu quero saber de você. Fala aí, medroso. Quando eles falavam o mundo inteiro, eles estavam falando do mundo habitado que Tá. eles conheciam. Mas, compreendendo que o profeta está contando uma história que lhe foi revelada pelo Espírito Santo, ele entende que mundo é É mundo. mundo mesmo. Tá, entendi. Tá dentro com Porra, Jesus. meu. Porra, meu. Aí não dá, Rodrigo Silva. Aí você tá pelando, meu. Como é então? Caramba, velho. Aí não dá, meu. Caraca. Tem essa interpretação, tem aquela interpretação, tem aquela interpretação. Mas eu não vou deixar claro qual é a minha, o que eu abraço, mas vou dar alguns indícios aqui de que sim, eu acredito que é universal. Mas tem aquela que diz que não é. Pois é, né? Eu concordo contigo, sacane, mas provavelmente deve ter sido universal porque Jesus falou. Quer dizer, o pensamento dele tá indo nessa linha, por esse caminho. Que vergonha, velho. Como falou que a volta dele vai ser um evento mundial, o mundo todo. Ele falou que o evangelho ia entendi. ser levado a todas as nações, o Apocalipse fala de todas as tribos, línguas, Não, povos. Rodrigo Silva, não e não. Eu vim somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não, mas tem aquela passagem que Jesus falou e deu ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Blá, blá. Marcos é o evangelho mais antigo que se tem. Os outros parece que foram se baseando nele para escreverem a história também parecida. Nos manuscritos mais antigos de Marcos, nós não encontramos essa parte onde Jesus fala ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Salvo engano, é um acréscimo do 4º século, ou seja, colocaram esse texto depois. E dizendo que não, Jesus mandou para o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E mesmo acrescentando depois ainda tem problemas aí, porque no fim vocês vão ver que eles foram, pregaram e cessa com um amém. Ponto, ou seja, já aconteceu. Paulo fala em Colossenses 1:23 que o evangelho já foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Colossenses 1:23. O evangelho já foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Ou seja, já aconteceu. Em Atos, eu esqueci exatamente qual é o capítulo, tem uma parte que os povos aí, que eles começam a citar uma lista de povos aí, ao qual eles teriam que pregar e não sei o que, falar do evangelho. E que estavam ouvindo, um conseguia entender a língua do outro. Acho que essa parte aí mesmo, né? Só que esqueci o capítulo. Ele cita uma lista de povos que, se vocês forem ver, não está incluído a galera das Américas, da África mais para o sul, África Central e África do Sul, e África para mais para o sul. A galera da Oceania, Sudoeste Asiático, Ásia mais Oriental, o norte da Europa, o sul, extremo sul da América do Sul, o extremo norte da América do Norte. Essa galera toda aí não foi citada. Só citaram pessoas aí próximas daquela região do norte de África, lá misturado com o Egito, um pouquinho mais daquela região da Europa, o leste europeu. Na Ásia, citou-se mais o pessoal do Médio Oriente. Só. E Paulo disse que o evangelho já foi pregado a toda criatura. Ou seja, disse que o mundo é só aquela região aí, em outras palavras, que eles conheciam. E Rodrigo Silva tá me vindo com uma dessas daqui de que a vinda de Jesus vai ser um negócio universal que todo mundo no globo vai perceber e sei lá o quê. Sendo que na Bíblia já está escrito que isso já aconteceu, o evangelho já foi pregado. De que Jesus já estaria próximo de voltar. Como está lá em Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, 15. 1 de Coríntios 15, acho que é nos versículos 40 e poucos por aí, se não me engano. Complicado isso aí. Tudo isso para endossar a ideia de dilúvio universal. É foda, velho. E a descrição do Gênesis do dilúvio, ela tem uma catástrofe realmente que pega o planeta inteiro, que fala que Porra, Rodrigo Silva. Pô, cada palavra que ele solta...
As comportas do céu se abriram e de baixo também. Comporta do céu da terra plana, porque a Bíblia dá uma descrição de uma terra que se parece com terra plana. Que tem lá o globo, que a terra em si é um disco, círculo, desculpa, um círculo. Deus está sentado sobre o círculo da terra. Está lá dependendo da Bíblia, pode estar em Isaías 40, 20 ou Isaías 40, 22. Dependendo da Bíblia, né? Vai estar escrito isso daí. Círculo é que é um plano, é um disco. Raquia é o que? Seria o domo. Lá em Gênesis fala que as comportas do céu se abriram, ou seja, é um negócio sólido que está lá em cima, que seria o céu, e que tem comportas que se abriram para as águas primordiais entrarem, água que fica em cima do domo. O dilúvio só seria universal se fosse na Terra plana, Rodrigo Silva, e eu concordo contigo. A descrição hebraica do Gênesis é um aguaceiro que vem de cima e de glória. baixo. Glória. Então não é uma mera chuva, não é uma mera inundação. Por isso que eu tenho uma galera que faz a interpretação. Não é uma mera inundação, mas porque se não é uma mera inundação, por que há povos que não registraram sobre isso? E por que os povos que registraram sobre algum tipo de catástrofe em meio à água, supostamente global, eram povos que moravam próximo de lugares que tinham rios, mar e por aí vai? Por que povos que moravam em pontos bem altos não registraram sobre inundações? Complicado, né? Tsunami, por quê? Porque a tsunami é uma onda muito grande. Que ela cobre com vinho do céu. Então, se você estiver perto, ainda bem que eu nunca tive, né? Mas se você estiver perto dela, é uma coisa que parece vir de cima também. Você pega um tsunami de 30 metros. Então por isso que você pega... Nossa. Por isso que é esse lance de interpretação que eu falo, exatamente. Né? E alguns pensam também assim, que a visão que eles tinham é que quando Deus criou a terra, a água não estava aqui. A visão bíblica é que a água parece que foi trazida de fora, porque não tem um momento assim... Trazida de fora? Pessoal, é só ler em Gênesis, bem no início, capítulo 1, vocês vão ver que em nenhum momento Deus criou a água. A água já estava lá. Em que dia Deus criou a água? Só fala assim, no princípio criou os céus e a terra, aí Deus separa a água. Separa a água. E ao separar a água, surge uma porção seca e um pouco de água fica retido no céu. Então, biblicamente falando, a água não faz parte da criação da terra, mas foi uma coisa que Deus colocou aqui ou separou para que a terra surgisse. Também não deixa claro que Deus colocou, já estava lá a água. Sabe-se lá se saiu da onda a água. E outra, para quem não conhece, pesquise sobre Enuma Elish. Enuma Elish, com SH no fim, né? Enuma Elish é o mito babilônico e sumério. Eu falo babilônico e sumério porque os babilônios carregaram muita coisa da cultura suméria, né? E foram adaptando algumas outras aí. É um mito da criação deles. E lembrem-se, eu falei que os judaítas, que eram o povo que morava na Israel em Judá, reino de Judá, que ficava no sul de Israel Norte, foi exilado na Babilônia. A galera lá da nobreza, não sei o que, os que sabiam escrever, os letrados, sei lá o que, por aí vai, os ricos, foram exilados lá. Lá absorveram a cultura dos babilônios, aprenderam também algumas coisas aí da religião deles. E eles já tinham lá reservado aí os mitos deles, como da criação que é Enuma Elish. E agora, depois, quando eles voltaram no seu reino, após terem sido libertados de lá, por intermédio dos persas, né, por intermédio de Ciro, voltaram e começaram a escrever também o mito fundante deles, a história deles, das origens deles, que está lá em Gênesis, sei lá o que. Os judaítas começaram a escrever isso. Nessa de começar a escrever tais coisas, começaram a escrever também sobre Gênesis, lá da criação e não sei o que. E é bem parecido com Enuma Elish, ou seja, um mito de uma região onde os seus antecessores foram exilados. Que coincidência, né? Complicado isso aí. Deus separou a parte de cima, de baixo, não sei o que, as águas de cima, as águas de baixo. No mito sumério de Enuma Elish, tinha um deus chamado Marduk, que combateu uma deusa chamada Tiamat. Essa Tiamat representava as águas primordiais. Ela era a esposa de Apsu, que era uma outra entidade, um outro deus também, que seria um tipo de água primordial. Marduk golpeou Tiamat ao meio. Com a parte de cima fez os céus, com a parte de baixo fez a terra. E ela era uma deusa que representava as águas primordiais. Parte de cima, céu.
Na concepção de terra plana, tem o domo, que é um firmamento, e acima desse domo tem águas primordiais. Entenderam? E essa representação dessa criação também encontramos em Gênesis. Copiaram na cara dura. Mas vou usar o termo adaptação, que é mais técnico, né? Adaptaram. Até parece que tem alguns que da área científica, você corrige aí, que parece que também trabalha com a hipótese que a água veio do espaço. A água é um dos grandes problemas que a gente tem, que a gente não sabe exatamente qual a origem da água. É. Então, assim, ela pode ter vindo de asteroides, só que se você fizer a conta com asteroide, a conta não fecha. Uhum. Ela pode ter vindo de cometa, uma parte, também não fecha. Mas a Terra pode ter nascido molhada. É isso uma aí. parte da água A terra não é ser molhada, pensando em outra coisa é que... pode ter vindo, porque hoje a gente já É descobriu... o que ele falou. Mas olha só que interessante, a gente já descobriu hoje grãos de poeira pré-solar, antes do nascimento do Sol, que já nosso sistema solar. que já tinha água, que já tinha H2O. E a molécula de água, a gente sabe que ela é uma molécula que ela tem muita no universo, entendeu? Então, só que também não fecha. Se você pegar só a Terra molhada, não fecha. Lembrando que a Terra não é um planeta que tem muita água. A proporção de água na Terra com relação à massa da Terra é muito pouquinha. Por isso que nós somos um planeta por ser rochoso. coberta, parece que a Terra, planeta água, aquela música do... Por isso que eu falo que é do Ivan, é do Linda Guilherme música, Arantes. aliás. Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. Terra, planeta água é a música mais errada que tem. É. Porque, na Poxa, verdade, acabou com... Eu acho a música tão bonita. a Você tirou uma... superfície... É porque a superfície da Terra, É. 70% é coberta por água. Mas se você fizer a relação É uma de superfície, massa... mas ela é... É lógico. Se você fizer a relação de massa da Terra, de rocha e de água, por isso que a Terra é um planeta rochoso. É, verdade. Não é um planeta aquoso, né? É um pouquinho só de água que tem. E boa parte... Bom, enquanto eles estão aí só no blá blá blá, deixa eu vos mostrar até aqui. Tem esse livro aqui, para quem quiser pesquisar sobre o que eu falei de Enuma Elish, né? Esse é um livro de Jacinto Lins Brandão, que fala sobre a epopeia da criação, beleza? Que é esse tal de Enuma Elish que vos falei. Então tem muito conteúdo aqui, pessoal, para vocês poderem ler um pouquinho, né? Esse foi um dos primeiros livros que eu peguei. Tenho que voltar a ler aqui algumas questões, né? Que é para ficar um pouco mais antenado. Porque à medida que eu fui pegando outros livros aí, fui lendo os livros mais recentes, né? Mas sempre vou tirar um tempinho para poder ler esses negócios aqui, porque eu gosto bastante, me encantam bastante, né? E esses mitos eram escritos aqui, ó, assim, em tabletes de argila, com escrita cuneiforme, como vocês podem ver aqui. Para quem acha que isso tudo é invenção para querer destruir sua fé, né? Tá aqui, ó. Isso aqui é um achado arqueológico, beleza? Onde continha esse mito aqui de Enuma Elish. Tá aqui, e é um texto mais antigo do que esses registros aí da criação de Gênesis. E inclusive também dessa questão aí do dilúvio de Noé. desta água, e aí entra uma confusão, cara. Tem gente que tá me xingando até hoje na internet. Porque saiu o seguinte, e aí também é culpa do cientista, tá? Fazendo um parênteses aqui, depois o Rodrigo vai continuar falando ali. Falaram, um dia saiu uma matéria assim, existe água equivalente a não sei quantos oceanos no subterrâneo da Terra. Não sei se chegou a ver uma matéria Não. dessa. Aí o pessoal, tá aí, ó. Um lençol freático quase infinito. Falaram que é isso. Olha aí, ó. Olha a água da Bíblia aí, ó. Que você falou que não existia. Pá, não sei o quê. Aí tem que explicar pra galera, que é o seguinte. A lava vulcânica, ela tem muita água. Obviamente, porque a rocha está derretida, forma-se H2O. E o que é água? O que é água? Água é H2O, cara. Não importa pra mim se eu tenho uma molécula de H2O aqui, eu tenho água. Se eu tenho um balde de água, eu tenho água. Se eu tenho uma pedra de gelo, eu tenho água. O lance é, existem moléculas de H2O no subterrâneo da Terra que, se você juntasse todas elas, daria mais do que os oceanos. Entendi. Mas não é que você tem um oceano embaixo da Terra. Cara, isso aí criou uma confusão que você não faz ideia. Então você tem moléculas de água que estão dispersas no manto da Terra. Isso tem muita mesmo. Se bem que às vezes nem é problema do cientista. Às vezes na divulgação, Na uma hora coisa de foi escrever. dita e na hora de escrever, e o leigo ao ler, por exemplo, aquela... Não, mas geralmente esses leigos aí são crentes, ô Rodrigo Silva. Eles ficam tão desesperados para tentar encontrar alguma coisa que corrobore com as suas crenças fantasiosas, que quando aparece uma descoberta científica aí que seja um pouquinho parecida com aquilo que ele crê, já faz todo um alarde para falar que olha como a ciência descobriu que a Bíblia é verdadeira, que falou a verdade. É isso aí, Rodrigo.
Só um parênteses, depois eu volto aqui quando fala assim que o ser humano é 98% macaco, porque descobriu que DNA nosso... Eu Ser humano, 98% macaco? Caralho, velho. li o artigo científico. O camarada lá, ele faz comparação com vários seres. Nós temos 40% de semelhança no DNA com a banana. É parentesco com o macaco. E não 98% macaco. Ô, Rodrigo Silva, como é então isso aí? É porque do que foi mapeado do genoma humano, mapeado do... Você entendeu? Aí o pessoal pegou só aquilo ali e virou manchete. Aí tem algumas revistas de divulgação científica que às vezes ajudam a propagar, isso aí. o que não foi dito no artigo científico. E aí os meios de comunicação... Assim, eu realmente concordo com o Rodrigo Silva aqui e o Sacani, né? Só que assim, meu, se fosse por... Assim, é que é complicado, é meio paradoxal. Esse tipo de títulos estimula as pessoas a acharem o contrário, né? A pensarem no contrário. A pensar de forma errada o que o artigo realmente ou a divulgação está dizendo. Só que se eles colocarem títulos também muito técnicos ou não tão impactantes e interessantes, não vai atrair também a atenção dos leitores. Só que é paradoxal por quê? Porque se eles colocarem esses títulos chamativos que podem gerar engano, mas impactam, né, e chamam a atenção, vai dar na mesma, porque as pessoas vão recair no mesmo erro de não entender o que está escrito, porque muita gente não lê. Se baseia só no título e acha que o título já diz tudo o que está no artigo em si. Então é bem paradoxal essa questão aqui. Entender? Complicado isso aí. Fala, aí, ó, aí o pessoal, descobriram um oceano no interior da Terra. Aí acabou, cara. Mas eu achei interessante, você falou. Então, existem... Agora, se for divulgação de jornalistas aí, eu jogo toda a culpa no jornalista, pô, porque ele também tem que saber elaborar um bom título para não gerar pretextos, né? É uma espécie Moléculas de H2O. de H2O, dispersas no manto da Terra. Uhum. Se por acaso a gente conseguisse juntar todas elas, um dia juntar tudo... Então, isso aí dá daria mais do que no oceano. Sim, mas não tem um oceano, é diferente. Não é um oceano. Sim, mas poderia se trabalhar hipoteticamente, com a ideia que um dia, se essas moléculas estivessem todas juntas e se separaram por qualquer situação... Sim, elas teria bastante água. Ou seja, o planeta Terra um dia foi aquoso. Não. Tomou um não na cara, velho. Deu pra entender o raciocínio do Sacani. É tipo a gente, nosso corpo é feito um pouco mais de 70% de água, mas nem por isso a gente é uma bolsa de água, visivelmente uma bolsa de água, que sai andando por aí. Entenderam? Esse é o raciocínio, mais ou menos. Mais ou menos. Porque mesmo assim é pouco. Mesmo assim é pouco? É pouco, em relação à massa da A Terra. massa, né? Tá entendido. Caralho. Não mudaria a massa, nomenclatura. Não daria. Biblicamente, o Gênesis só coloca assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim. Biblicamente, olho biblicamente, é numa eles, epopeia da criação. Ai, Rodrigo Silva, por que você não fala dessas coisas aqui que demonstram que muita coisa que está na Bíblia é adaptação de mitologias anteriores? Por que você não mostra isso, Rodrigo Silva? Tá com medo de perder a mamata? Ele criou o céu e a terra e diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ruar não é espírito, é vento. Vento. Então já existia água. Você entendeu? Agora é só que isso é um princípio criou... A água, Deus Apsu e a deusa Tiamat, do mito sumério. Eita, nós. Apsu, pelo que eu li aqui, estava me parecendo muito aquíferos. Sabe aquelas águas aí de lençóis freáticos, as águas ficam embaixo, no subsolo. Estava me parecendo mais que seria isso. Daí eles interpretaram como uma entidade, não sei o quê, tarará. Dos céus a terra não é ordem cronológica, não, é um título. Mas o céu e a Terra é Terra-planeta. Terra-planeta. Tá. Terra-planeta. E aqui Caralho, eu tenho uma discordância. não. Terra em Gênesis não é planeta, é uma porção de terra. Inclusive há uma interpretação que dizem que seria Jerusalém. Aquela terra que está sendo criada aí, seria Jerusalém, beleza? E tem uma característica muito interessante em vários mitos de criação que a gente vê por aí pelo mundo. No mito de criação dos sumérios, que foi criada essa região deles. Se vocês pegarem, por exemplo, o mito de criação dos japoneses, que está no texto de Kojiki, nós vamos ver que a entidade Izanagi foi o responsável pela criação de Japão. A partir das partes do seu corpo se fez o arquipélago de Japão. Entenderam? Somente Japão, não o mundo inteiro.
No mito dos nórdicos, a partir do corpo de um gigante chamado Ymir, em que foram criados esses vários mundos que tem por aí, né? Asgard, Midgard, esses todos os paranauês aí. Dância do Marcos Eberlin. Muito respeitosamente. Eu amo o Marcos Eberlin e tudo mais. O Marcos Eberlin entende que todo o universo... Hoje ele vai fazer uma live me xingando. Hein? Não vai... Galera, pra quem não sabe, há uns 2 anos, talvez, 2 anos atrás, um pouquinho mais de 2 anos, o Rodrigo Silva levou o Marcos Eberlin, o doidão aí da química, né? Levou o Marcos Eberlin para o Flow Podcast. Daí Marcos Eberlin abriu a boca e começou a soltar um monte de besterol, que a Terra é jovem, o universo é jovem, dilúvio universal. Todos esses paranauês que vocês ouvem aí ele falando, esses besterol que eles ficam falando por aqui e por ali. Rodrigo Silva ficou com uma tamanha vergonha que teve que ir num outro podcast lá no Flow, tentar corrigir e se colocar e limpar a barra dele. Porque ele levou lá um cara que tem umas ideias bem lunáticas. Esse é o nível. E aí, Rodrigo Silva? Ainda concordas com as ideias do Marcos Eberlin? Foi legal ter levado ele pro Flow Podcast ou não? O que você pensa das ideias dele? Concordas? Tem que falar ao público, né, Rodrigo Silva? Não dá pra ser medroso. Pai, não, Que porque Deus ele esteja sabe com você aí, Marcão. que todo o universo tem milhares de anos. É um universo curto. Aham. Universo jovem. Terra jovem, né? Terra, não Terra, universo. Marcos Eberlin defende o universo e Terra jovem. Jovem. Universo jovem. Universo jovem. Eu trabalho com a possibilidade que o universo pode ser longevo e a vida na Terra ser mais curta. Nem a planeta em si. Por quê? Porque, como falei, no princípio que eu dou os seus até, isso é um título. Não é o primeiro passo. O primeiro ato. Agora eu vou te contar como é que Deus criou. Ele disse um título. Sabem qual é uma característica padrão dos babilônicos, sumérios, com relação à literatura deles? É que a primeira frase do texto deles é que é o título. Essa é uma característica padrão deles. Eu aprendi isso lá lendo o livro que fala de Babilônia, de Paul. Eu sempre esqueço o nome do cidadão. Cadê o livro? Nem sei onde é que eu enfiei o livro do cara também. Paul Kvaskry, alguma coisa assim. Sempre esqueço o nome do cidadão mesmo. Mas enfim, aprendi nesse livro daí, né, onde ele aborda um pouco sobre essa questão. Então, se o Rodrigo Silva está falando que no princípio Deus criou os céus e a terra é um título, é mais uma evidência de como o livro de Gênesis, na parte da criação, adaptou desse mito aqui de Enuma Elis. Porque nesse mito aqui, o título, que significa... como é que é o poema aqui? Pô, até esqueci, caramba. Quando no alto, né? É que faz tempo que eu já não leio isso daqui, que acabei esquecendo mesmo. Quando no alto, acho que é isso aí. Deixa até procurar rápido aqui, que é para não vos deixar aí esperando. Isso, quando no alto, aqui, estou lendo a introdução, página 15. Enuma Elis significa quando no alto. Esse quando no alto é a primeira frase do texto e é o título também. Beleza? Agora, quem escreveu sobre Gênesis foram os judaítas. Quem escreveu sobre os mitos da criação de Enuma Elis são os sumérios. É complicado. Então, adaptaram até o estilo de escrita do povo que exilou eles. Só para vocês terem uma ideia. Adaptaram não. Aqui copiaram mesmo. Copiaram. E aqui, a primeira tabuinha onde eles escreveram sobre isso, como vocês podem constatar, está escrito quando no alto. E eu estou lendo aqui na página 49. Então, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, até porque está mesmo bem pequeno. Mas aqui onde meu dedo está apontando, está escrito quando no alto. Beleza? Ou seja, eu falo e mostro aqui. Tem que ser assim mesmo. O céu e a terra. Então, aí o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a terra, no hebraico, diz que ela era sem forma e vazia. Vavorro, vatorro. Sem forma e vazia. O que é isso? Aí tem toda uma questão dos hebraístas para tentar entender. Acho que é torro, vavorro, ao contrário, né? Acho que é assim. Enfim. Mas também não vou contestar, não. Não entendo muito de hebraico mesmo. Entender. Era uma coisa assim que não muito formatada. E ao fazer a separação de águas, surgiu a porção seca. É isso que a Bíblia diz.
Ao fazer a separação de água, surgiu a porção seca. Mas ao surgir a... Tá, o livro onde eu vi sobre essa informação de que o título geralmente é a primeira frase do poema, do texto em si, do épico, né? É essa aqui, ó. Babilônia, beleza? A Mesopotâmia e o conhecimento da civilização. Agora eu vou ler direito o nome dele. Paul Krivazek. Kriwaczek. Paul Krivazek. Isso aí. porção seca, uma parte dessa porção Mas também acho que no próprio livro de Enuma Elish fala sobre isso, só que eu já devo ter esquecido porque faz tempo que não leio. seca ficou no entorno do planeta e outra parte ali. E o dilúvio consistiu em quê? Em que uma parte dessa porção que estava aqui caiu e provocou o dilúvio e outra parte que estava no subsolo subiu, as duas se encontraram, inundando tudo, né? Rodrigo Silva, a tua explicação não faz sentido porque você tá olhando na perspectiva de uma terra globo. De acordo com o mito lá de Gênesis na Bíblia, é uma descrição de uma terra plana. Ó, terra, um círculo que é a terra onde a gente tá. A raquia seria o domo, uma estrutura sólida que seria o céu. E acima desse céu tem as águas primordiais. Essas águas que Deus separou, a parte de cima, a parte de baixo. Não custa explicar isso para o povo. Só que se ele explicar isso para o povo, vão começar a ver que não tem coisa errada aí, está parecendo mitologia. Não, pô, eu ouvi Richter falando uma vez que tem um mito aí dos babilônios sumérios que é parecido e tal. Pô, então tem uma coisa errada com a Bíblia Sagrada de Deus, com a palavra inerrante de Deus, tem uma coisa errada. Se as pessoas começarem a ver coisa errada aí, vão começar a questionar demais, muitos vão se abalar na fé, vão abandonar a igreja. Quanto mais pessoas abandonarem a igreja, menos o Rodrigo Silva vai ter din-din no bolso. Para ficar falando esse monte de coisas nada a ver aí. Complicado, né? É isso que a Bíblia diz. Agora, vamos lá, alguns detalhes também. Por que não pode ser localizado? Deus prometeu a Noé que nunca mais ele mandaria um dilúvio à terra. Deus fez um arco-íris para se lembrar, esse Deus onisciente, para se lembrar que não pode mais destruir a terra com água. Inundação tem uma atrás da outra. Sim. Se o dilúvio foi apenas uma inundação... Eu estou falando do ponto de vista bíblico, não entendo do ponto de vista científico, né? Se o dilúvio foi apenas uma inundação... Tá, mas o ponto de vista bíblico é o que você acredita, é o que você realmente endossa. Pô, deixa de ser covarde e fala mesmo, eu acredito nisso, ponto. Ninguém vai te julgar, aqui no Brasil tá cheio de cristãos que acreditam em ti, pô. Quer dizer, ninguém também já exagerei, não? Ninguém vai te julgar. Eu tô te julgando agora, né? Mas a maioria não vai te julgar, agora me corrigir. Local, então o Deus da Bíblia é um mentiroso. Exato. Porque ele prometeu a Noé que ele não mandaria mais um dilúvio sobre a terra. Inundação tem a torta e a direita. Eu tive no Rio Grande do Sul. Porque o dilúvio é local, cabeção. Então Deus mentiu sim. O dilúvio lá é registrado na Bíblia que adaptaram dos sumérios. Era um evento, possivelmente um evento local. E deve ter acontecido mesmo, mas local. Lá, eu vi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, então Deus mentiu. Então, esse livro fala sobre isso também, esse livro aqui. Inclusive fala também do épico de Gilgamesh. Esse aqui tem um próprio livro que também é do Jacinto Lins Brandão, que fala exatamente mesmo do épico de Gilgamesh. Tem um livro de Mircea Eliade que também fala sobre essa questão do épico de Gilgamesh. Tem um livro chamado A Bíblia, livro da Bíblia, da Globo Livros, que também fala um pouco dessa questão do épico de Gilgamesh. Tem um livro do Fábio Sabino, Em Busca da Origem de Gênesis, que também fala dessa questão dos mitos do dilúvio de Gênesis e sei lá o quê. O que mais? Tá cheio de fontes por aí. Do ponto de vista exegético, justificar um dilúvio localizado é complicado. Justificar um dilúvio mitológico também é complicado, porque você está desmentindo Jesus. Rodrigo Silva, Jesus disse que a lua deixaria de dar a luz. Quando ele estava falando sobre os sinais do fim dos tempos que indicariam sua volta, ele disse que a lua deixaria de dar sua luz. Desde quando é que a lua tem luz própria? Desde quando? Agora, você acredita em Jesus? Ou acreditas que a lua reflete a luz do sol? O que se tem evidências. O que é que você acredita? Se você acredita no que falei, na segunda opção que falei, logo, o Jesus que você crê, Rodrigo Silva.
É um baita de um analfabeto. E mentiroso. As estrelas cairão dos céus. Não, mas Richter, veja bem, ali é um tipo de linguagem poética, porque ele usou para tentar demonstrar que o seu fim, que o fim estaria próximo, que ele estaria por voltar e não sei o quê. Porra! Que tipo de Deus é esse que fala que a lua tem luz própria? Ou enviado de Deus, né? Seja, sei lá como é que for. Por que ele usou justamente a linguagem de que as estrelas cairiam? Se ele sabe que estrelas, na verdade, são astros enormes, são gigantes, são sóis. Será que ele era tão limitado no pensamento e no vocabulário que não tinha outras palavras para poder dizer quando é que ele voltaria? O ponto é, os autores que escreveram aquilo não tinham noção nenhuma de como é que era o tamanho das estrelas. Achavam que as estrelas estavam lá penduradas no domo. Nem sabiam que estrelas estão bem afastadas, tão distantes. A estrela mais próxima que temos é o nosso próprio Sol. Se um dia o Sol se aproximar da Terra, não é o Sol que vai cair aqui, nós é que vamos cair no Sol por causa da atração gravitacional. O Sol tem mais massa e distorce mais espaço e tempo do que a Terra. O autor que escreveu aquilo, agora fazendo de conta que Jesus existiu e estava falando aquilo, não tinham noção nenhuma de como é que eram as estrelas. Achavam que eram uns negócios que brilhavam e poderiam cair do céu. De boas. Caraca, velho. Então, não me sobra muita coisa senão uma leitura nesse ponto literal de um dilúvio mundial. Agora, a partir disso aqui, eu tenho isso no texto, é a hora a gente levanta a cabeça para o lado do muro e começa a conversar com os geólogos e paleontólogos e tudo mais. Existe alguma... Até agora ele não falou exatamente o que ele pensa sobre esse assunto, viram? Sempre fica jogando para terceiros, jogando para não, tem argumento que fala isso, que fala aquilo. possibilidade? Será que na igreja ele também vem com essas conversas ou na igreja ele afirma categoricamente no que ele realmente acredita? Se tem alguém que fala uma coisa para um público e para o outro fala outra, não confiem nessa pessoa aqui. Ela não tem convicção nas próprias palavras. Não confiem nessa pessoa. De alguma coisa assim? Aí, de novo, como leigo, o que eu tenho visto alguns... Tem o doutor Naor Neves, por exemplo, já aposentado, trabalhou muito tempo com paleontologia e geologia. Tenho também o Marcos Natal, que também era geólogo, formado lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. Eles trabalham com uma expressão que ela também tem várias explicações. Catastrofismo universal. Qualquer geólogo observa que houve uma catástrofe geológica que pegou o planeta todo. Uma catástrofe que se tem evidência que pegou o planeta todo seria o meteoro lá que atingiu o Catan, né? Acho que é o nome dessa península aí, que seria hoje no México. E acabou afetando o planeta como um todo. Agora, catástrofe global envolvendo inundação, isso aí não se tem evidências, meu filho. O que a gente tem evidências são de catástrofes locais, no que tange inundação. É sempre local. Nós vamos ver na China, com relação ao Rio Amarelo. Nós vamos ver com o povo azteca. Eram os aztecas que falaram disso. E, se não me engano, os aztecas moravam numa... Não sei se a azteca tem registro disso, né? Mas eu sei que aqui, na América do Sul, tem esse registro aqui. Acho que eram os aztecas mesmo, que daí falaram que tinha um casal, que foram transformados em peixes, sobreviveram, daí receberam uma ordem também dos deuses e tal, não sei o que. Acho que são os aztecas mesmo. Se vocês forem ver onde os aztecas moravam, que hoje é a cidade do México, é uma região pantanosa. Tem água. Já viram aí o povo do Peru registrando alguma coisa sobre enchente? Eles que moravam lá nos montes, bem alto. Já viram os egípcios falando sobre... Egípcios que registravam muita coisa. Eles já falaram sobre catástrofe de enchente. Não, por quê? Porque o rio deles é o Rio Nilo. É estável. Tem um período que enche, tem um período que baixa. Bem estável. Diferente da bagunça que era lá no Médio Oriente. Aqui o debate vai bater apenas o seguinte. Essa catástrofe aconteceu quando? E nós estamos falando de uma catástrofe que deu todos os resultados que nós temos, ou de várias catástrofes localizadas que me permitem esse cenário.
Aí a leitura que alguns fazem, por exemplo, e Sérgio, o que eu for impreciso aqui me corrija, porque eu estou reproduzindo o argumento de outros. Beleza. Não é uma área de minha própria investigação. Caralho, velho. Pô, Rodrigo, você é pastor. Você faz apresentações, palestras, pregação na igreja. Em nenhum momento da tua vida, na tua carreira, já chegaste a falar sobre dilúvio na igreja? E falar o teu ponto de vista, o que é que você pensa sobre isso, o que é que você crê, como diz aqui o Miquel, né? O que é que você crê sobre isso? Nunca fizeste isso? Na igreja também você fala da mesma forma como está falando no podcast, é assim? Ou você fala com mais convicção? Porque lá tem fiéis que pagam para manter a instituição em pé. Como é que é? No podcast em frente a um... Sacane nem sei se é cientista, né? Mas enfim. Há um cara que é divulgador científico. Ele é divulgador, no caso. Formado em geofísica, gosta de astronomia, pesquisa sobre astronomia e tudo mais. Na frente dele, aí o discurso é outro. É assim que as coisas funcionam. Um crente convicto da sua fé, convicto daquilo que lê na Bíblia, não deveria saber se posicionar defendendo a palavra de Deus? Ou tem que ficar lá articulando os argumentos que é para não acharem aí que ele é muito bitolado na sua religião, não sei o que. Tem que ter convicção da tua fé, Rodrigo Silva. Para que ficar usando argumentos de terceiros, caramba? Fale com convicção, ó varão de Jesus. Fale com convicção. Qual é o medo? Você olha para a Lua tem aquelas manchas pretas ali que é magma. Rocha derretida. Mas a Lua não tem vulcão. Que magma é esse na Lua? Os astroblemas explicam uma parte disso. A Lua recebeu muitas pancadas de astroblemas. Não, mas a Lua teve muito vulcão. Teve vulcão. Já foram 2 vezes que o Sacani, sem querer, querendo, lhe deu uma assim, bem dada no centro mesmo. Primeiro foi um não, bem seco, toma. Agora estão dizendo que a Lua teve vulcão. No passado, né? Muito vulcão. Mas nem todos, alguns são de crateras mesmo, de pancadas. Não, o magma lá é de vulcão mesmo. De vulcão mesmo? Bom, porque Toma. a Lua teve uma fase da sua evolução ali, que ela teve um negócio chamado Oceano Global de Magma, que era no interior dela. E a Lua teve muito, muito vulcanismo. Tanto que hoje a gente identifica domos vulcânicos na Lua. Ih, falou de domos, terraplanistas já ficam com tesão. Então a gente consegue ver os dominhos em algumas partes, e aí com isso a gente fez uma estatística e sabe que aquele magma lá, que lá foi um derramamento basal, né? Os mares, né? Que a gente chama, que são as manchas pretas, são de vulcões. Mas mesmo. e não teve nenhum derramamento basal ocasionado por um astroblema que chocou com ela? Mas aí não é tanto, né? Porque aí quando uma cratera é muito grande, ela pode causar uma fissura, uma falha, e aí o magma sair, né? É essa a explicação que eu vi. Nesse caso, mas isso foi só para ilustrar que, uma vez que esses astroblemas acontecem na Lua, muitos deles também bateram na Terra. Sim. E Tanto numa época... que a extinção dos dinossauros foi um astroblema. Foi daí que eu peguei a questão da Lua. É que a Lua serviu de um escudo ali, né? Mais ou menos. Então, a Terra tem essas catástrofes universais. 5 extinções em massa, né? Que a gente então fala. a Bíblia... E nenhuma delas com dilúvio. A Bíblia fala assim, quando a Bíblia fala de um dilúvio universal... Se eu trocar a palavra dilúvio universal por catastrofismo universal, eu tô falando a mesma coisa do cientista, só que com a linguagem bíblica. Não. Aconteceram catástrofes universais. Quais foram essas catástrofes universais? X, Y, Z, tararara. Em algum momento tem algum tipo de catástrofe aí que envolveu água cobrindo o planeta inteiro? Não. Então não dá para misturar dilúvio com o que seria algum tipo de catástrofe universal que ocorreu aqui na Terra. Beleza, Rodrigo Silva? Olha que malabarismo que o cara fez agora. A Bíblia chama dilúvio universal. Faz sentido. Pô, o apresentador falando que faz sentido. Pô, caralho, velho. Esse povo tem um pouco raciocínio crítico, velho. É porque a ideia popular de aguaceiro, de inundação, dá para o dilúvio uma conotação muito aquém do que realmente ele foi. Porque se eu entender que o dilúvio foi a ira de Deus caindo sobre o mundo, não foi só uma chuvinha inundando tudo e a arca de Noé flutuando ali. Foi uma coisa de ira mesmo, de caos. Tanto é que Pedro fala que... Tá bom, Rodrigo Silva, mas os sumérios registraram sobre isso primeiro.
Por que você acredita no da Bíblia e não dos sumérios? Que os céus estão entesourados para a segunda a destruição, que vai ser a volta de Jesus. Então, realmente causou a extinção de muitos animais, de cadeias de animais inteiras. Catastrofismo não significa dilúvio universal. O cara pegou catástrofes ao qual dentro da lista não tem nada de dilúvio universal e está tentando forçar a ideia de... fez um malabarismo semântico, misturar o dilúvio com catástrofe para poder concluir que sim, que deve ter ocorrido algum tipo de... Dentre os catástrofes, deve ter ocorrido algum que foi um dilúvio. Não. Mentira. Conseguiram perceber a estratégia dele, né? Agora, os menos atentos, assim, os mais apaixonados, que ouvem Rodrigo Silva, que não criticam sua própria crença, batem palma, ficam acreditando. Na época que eu era cristão, se eu tivesse ouvindo isso daqui, porra, meu, Rodrigo Silva é um gênio. Não, o cara sabe muito das paradas. Falaria isso por quê? Porque no meio em que eu estava, não condicionam as pessoas a ter raciocínio crítico, a fazer autocrítica com relação à sua própria crença. Não exercitam a autocrítica. Daí acabam virando gados. Daí aparece uma pessoa que faz malabarismo semântico e a gente acha que é verdade. Mas não passa tudo de falácias. Dinossauros e tsunamis fazem parte desse modelo, sim. Astroblemas, pancadas. Por isso que eu citei a palavra astroblema aqui, apesar do meu equívoco dos vulcões na Lua, eu não tinha essa informação, mas aqui bateram astroblemas com tsunamis, talvez de 30, 40 metros de altura, varrendo tudo aqui. E essa catástrofe, ela foi tão emblemática que, aí é uma questão de fé, pelo Espírito Santo, ela... já apelou pra fé. Aqueles que sobreviveram foram contando. E 2 elementos mais para dar a oportunidade do Sérgio também colocar o contraponto dele. Rodrigo Silva, você falou de tabletes de argila, sumérios. Você sabe da história por detrás disso daí. Mas te convém não falar ao público, porque você precisa agradar os cristãos que acreditam que o que está na Bíblia sobre o dilúvio é original e é verdadeiro. Ou seja, está omitindo informação, está omitindo a verdade para os fiéis que estavam acompanhando aqui o podcast. Já vi também uma entrevista dele falando do épico de Gilgamesh, fazendo um tamanho de um malabarismo aí. De novo, estou explicando como leigo. Parece-me que em geologia há 2 tipos de fenômenos. Os ordinários e extraordinários. Ordinários é aquilo que está acontecendo todo dia, mas eu não consigo acompanhar. Eu não consigo ver. Esse prédio aqui está tendo uma erosão. Se ninguém der manutenção nesse prédio... Não sei, vou chutar um número aqui. Quem sabe daqui a 200 anos ele vai colapsar. Porque é o efeito ordinário da erosão. Porém, se tiver um terremoto aqui, esse prédio vai cair em 2 minutos. 2 minutos. O terremoto é um efeito extraordinário. Então, o efeito extraordinário ele provoca num curto espaço de tempo que o ordinário demoraria séculos para provocar. Então, trabalhando com a hipótese que pode ter havido um catastrofismo bíblico. Ele ainda insiste, velho. Caramba. Que provocou uma extinção em massa, queda, acúmulo de terras, barreiras, sufocamento, produção. Então, pode ser, a hipótese é que algumas leituras geológicas que são interpretadas em termos ordinários podem ter sido extraordinários. Entendeu? Aí é um assunto que vai ficar desleal se eu discutir com o Sérgio, porque a minha área é pequena nesse sentido, mas, por exemplo, muitos fósseis não demonstram aparência de milhões e milhões de anos para se fossilizar, porque você tem um animal... Deu uma de Eberlin agora. Quer dizer, no podcast do Igor lá, o Flow, você levou o Eberlin. Eberlin falou merda sobre dilúvio, sobre fósseis, sobre sei lá o que, sobre dinossauros. Daí você teve que aparecer num outro podcast se retratando sobre aquilo aí pra falar e tirar o teu da reta.
E agora tá vindo de novo com essas ideias aqui parecidas com o do Eberlin. Pô, meu, se decide, cara. Que parece que ele foi fossilizado comendo um outro, caçando um peixe, assim, com a barbatana ainda aparecendo, coisas que desapareceriam num processo longínquo. É mais ou menos por aí que vai a argumentação. Ou seja, já que o dilúvio foi uma catástrofe tão rápida, repentina, tinha lá um dinossauro comendo o outro dinossaurozinho e daí, BUM! Do nada, foram soterrados e foram fossilizados. Por isso é que hoje nós achamos lá fósseis de um animal comendo o outro. Nem sei porque que eu faço esses reacts aqui. Fico queimando meus neurônios com esses caras aqui, velho. A ideia que ele está trazendo, quando ele deu o exemplo da erosão do prédio e o que seria um terremoto, né, para demonstrar que um vai se deteriorar lentamente, o outro vai ser repentino, e daí misturar essa analogia nada a ver com o exemplo, com o que ele falou aqui, né? Tudo isso que ele está falando é para tentar construir uma ideia de que, olha, não tinha como na Terra fósseis dessa forma terem sido congelados naquele instante aí, fossilizados, congelados naquele instante, se alimentando ou fazendo uma coisa aqui que só nos leva a crer que poderia ter acontecido rapidamente. Pessoal, esse mundo é um caos. Nós vamos ter fósseis de animais que dá para perceber que morreram naquele lugar, pum, o corpo ficou aí e com o tempo foi fossilizando. Só que dependendo do tipo de catástrofe que aconteceu, que não é dilúvio, porque não há evidências nem provas disso, em alguns outros pontos do planeta onde haviam esses animais, algum tipo de desastre repentino pode ter feito com que um fóssil aí, com que fosse fossilizado um animal se alimentando de outro. Por que ele não parou para pensar, por exemplo, na possibilidade de um deslizamento de terra, de um soterramento? Se eu estiver, por exemplo, aqui, se eu estiver me alimentando, batendo um rango aqui, um dogão, um cachorro quente, daí digamos que moro próximo de um morro, e acaba deslizando um monte de terra, eu não vou ter tempo para reagir, vai ser repentino. Se um dia acharem meu fóssil, vamos ver lá meu fóssil aí de boca aberta, comendo aí um cachorrão aí. Pode ter acontecido com esses animais assim. E não necessariamente isso significa que foi um dilúvio. Pompeia, por exemplo, explodiu lá o vulcão aí. Muita gente foi pega de surpresa fazendo essas atividades aí. Uns cagando, outros fazendo amor, outros, sei lá, fazer o que, outros dormindo. Congelaram, basicamente congelaram no que tavam, com aquilo que estavam fazendo aí no momento. Porque foi uma coisa repentina. E a dinâmica no mundo é essa. Vai ter lugares que você vai ver fósseis que foram repentinamente congelados daquela forma aí, por causa de algum tipo de evento catastrófico. Em algum outro lugar, morreu naturalmente, sem nenhum problema. Daí o corpo só desceu aí, ficou aí estendido no solo e fossilizou. O mundo tem essa dinâmica. Mas cara, quer ver enfiar a ideia que poderia ter sido um dilúvio. É lógico. E o último ponto que eu ia mencionar. Quando você vai agora na área da arqueologia e procura os primeiros escritos da humanidade, que até a segunda ordem, a escrita foi inventada na Suméria, os sumérios foram formidáveis. Os sumérios inventaram a roda, a agricultura, a cidade com muros. Agora eu não sei se eu falo inventaram ou descobriram a matemática. A matemática é sempre essa questão, né? Ninguém sabe. Entendeu? A matemática, a economia e a escrita. Aí, quando você vê os primeiros documentos da humanidade, o que os sumérios contam? Que eles... O povo da Mesopotâmia, as bases da civilização, lançou as bases da civilização. Desculpa, tô meio cego aqui. O povo da Mesopotâmia lançou as bases da civilização, tal como conhecemos. As terras entre o rio Tigre e Eufrates testemunharam o nascimento da escrita e da literatura, da educação e do direito, da engenharia civil e da matemática. Tá valendo aqui atrás. É mais rápido ler isso daqui do que ficar procurando aí o texto aí nas páginas, né? Livro que fala da Babilônia. Também tem o Épico de Gilgamesh, que tem preguiça de pegar, tá algures por aí. Eles falam que eles são descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio. E que os ancestrais deles, aí que vem aqueles que
descenderam dos sobreviventes do grande dilúvio causado pelos deuses. No plural, deuses sumérios. E não Deus, Yahvé, Yud, Re, Vav, Re, não. Do Gilgamesh, Utnapishtim, Ziusudra, Atrahasis. esses textos sumerianos do dilúvio, babilônicos também, Atrahasis, que Isso. são os nomes que eu chamo o Noé diluviano, o Noé babilônico. Não. Noé é tardio e é uma cópia desses caras aqui. Beleza? E é muito interessante a similaridade com a história que a Bíblia vai contar depois. Eu retiro o que falei antes. Realmente achei que o Rodrigo Silva não ia trazer isso ao público. Então, Rodrigo Silva, eu lhe peço desculpas. Agora você está falando que há esses escritos. Só cabe saber se você vai explicar para o público agora se esses escritos são mais antigos. Se eles falam de deuses. Se o contexto não tinha, que o contexto não tinha nada a ver com a Bíblia. Agora espero que você seja honesto nessa parte. Se não for honesto, volto tudo o que eu disse antes. A única diferença é que um salvou animais, o outro salvou plantas. Levou sementes. Entendi. Sabe? E que ele soltou a pomba e o corvo para ver se as águas baixaram. E que essa Isso é a única diferença? Caralho. arca pousou em algum lugar perto da região de Urartu, que não é o Monte Ararat. Urartu é uma cordilheira enorme, maior do que os Andes. E que os que entraram na arca moravam num paraíso chamado Edenu, ou Edim, Do Éden, né? que é Éden em hebraico, Edinu em sumeriano. Eu quero ver ele dizendo que a Bíblia adaptou destes mitos. Quero ver ele dizendo isso daí. Certo? Aí alguém pode falar, então a Bíblia plagiou esses mitos. Não, porque quando você Como é que é? analisa literariamente a Bíblia com esses mitos, há muitas contradições que não aceitam. E uma delas é que a Bíblia é monoteísta. Bíblia não é monoteísta, a Bíblia é politeísta. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Uma coisa completamente anacrônica, né? Mas enfim. Ur dos Caldeus. Povo lá politeísta. Terá, pai de Abraão, era politeísta. Acho que tem uma parte também que diz que Abraão era politeísta lá em Josué, se não me engano. Acho que tem em Josué. Esqueci. Ur ficava onde? Mesopotâmia. Carregada da cultura suméria. Supostamente entrou em contato com o único e verdadeiro Deus e lhe levou lá para Canaã. O monoteísmo da Bíblia é bem tardio, é bem depois. E está lá entre alguns livros aí que são de reforma, como por exemplo Deuteronômio. Caraca. A ideia de único Deus é nessas traduções que nós temos hoje. Aí quando você lê nas traduções que temos hoje, em português, em inglês, sei lá o quê, só escrevem Deus, só escrevem Senhor, e a impressão que dá é que é um único Deus. Tá, mas enfim, a cultura cristã trouxe essa ideia, endossou mais essa ideia do monoteísmo. Se esses mitos que ele citou são mais antigos do que o de Noé, e fala de deuses, e de Noé veio depois, fala de um único Deus, qual é o critério que ele vai usar para falar que o de Noé é verdadeiro? Se veio depois e carrega elementos parecidos com os dos mitos que ele citou antes. O original é aquele que vem antes ou que vem depois? E é parecido com o que veio antes. Qual é que é o original? Caramba, velho. Todos os mitos são politeístas. Outro detalhe é que um mito, quando plagia um outro mito, ele sempre amplia o embelezamento da história. A Bíblia, ao contrário, ela resume, ela tem muitas lacunas, muita falta de informação. Puta que pariu. Tem um doutor chamado David Carr, que já tive o privilégio de estar numa entrevista, né? Quem estava entrevistando era outra pessoa, era o professor Marcos, e eu fui o tradutor. Ele tem uma obra que eu ainda não cheguei a ler, que ele aborda de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Daí a tese, a teoria que ele elaborou é de que no livro de Gênesis, não é dele na verdade, né? Não é somente dele. Ele só colocou o que ele pensa a mais aí. Com base em investigação, né? Os caras não tiram do cu, eles pegam documentos, vão avaliando aí os documentos bíblicos de outros povos e por aí vai.
é que existem camadas. A história de Gênesis não é completa do jeito que nós vemos na parte do dilúvio. Não é completa do jeito que nós vemos hoje, nas Bíblias que temos em mãos. Ali existem camadas. Tem partes que foram escritas, deixaram assim, era curta, e depois foram acrescentando outras partes. Basicamente isso daí. Provavelmente por autores diferentes. Ou seja, primeiro escreveram só uma partezinha da história de Noé, morreu por aí. Depois veio alguém acrescentar a ideia de que não, Deus fez isso porque o povo estava se desviando muito do seu caminho, não sei o quê. E é lá onde começou a surgir mais essa ideia do pecado original, e não lá em Gênesis. Por quê? Porque são camadas, coisas que foram sendo acrescentadas uma atrás da outra. Porque quando se faz uma leitura crítica, uma crítica textual, seja lá o que for, a avaliação aí, vê-se que a história não bate. Não fecha. Os caras copiaram até o jeito, lá no mito na parte da criação, copiaram até o jeito que os babilônicos escrevem. Os babilônicos. Que é o título ser a primeira frase da epopeia. Até isso eles copiaram. E o cara vem com essa desculpa de que não, é que não é bem parecido porque... deixa eu até voltar aqui para pegar mesmo todo o contexto. Vamos ver o que é que ele Detalhe falou. é que um mito, quando plagia um outro mito, ele sempre amplia o embelezamento da história. Sempre amplia o embelezamento da história. Caraca. Gênesis tem camadas. Sabe qual é a ampliação lá de Gênesis? Essa parte de que a humanidade pecou, errou e não sei o quê. Ou seja, é uma camada que se adicionou. Então é plágio. A Bíblia, ao contrário, ela resume, ela tem muitas lacunas, muita falta de informação. E outros argumentos que eu podia dar aqui. E ainda que eu mesmo assim falar, não, mas Cara, se eu copiar uma coisa, eu posso tirar ou retirar coisas. Mas se eu deixar lá elementos que são parecidos, que dá para fazer um paralelo, tô copiando. Onde é que ele tirou essa regra daí? Onde é que ele tirou isso daí? pode ser que a Bíblia plagiou. A história do dilúvio não está restrita apenas ao Oriente Pode ser o quê? Deixa eu ouvir de novo. Foi tão prazeroso ouvir isso de daqui. informação. Ah, E outros argumentos que eu podia dar aqui. E ainda que eu mesmo assim falar, não, mas pode ser que a Bíblia plagiou. A história do dilúvio não está que gostoso ouvir isso daí. restrita apenas ao Oriente Médio. Existem mais de 300 culturas fora do Oriente Médio que contam a história de um dilúvio que estava no bojo do início da humanidade. Ai, puta que pariu, velho. Eu mereço isso daqui. Eu mereço mesmo. Por que eu vim me aventurar nesse negócio de ficar reagindo? Eu mereço. Ai, velho. Segredos do Egito, nada de dilúvio. Nada. O grande livro da mitologia egípcia, nada de dilúvio. O livro dos mortos, do Antigo Egito, nada de dilúvio. Vocês estão vendo como é que os egípcios registravam muita coisa pra caramba, né? Nada de dilúvio. Nada dos egípcios de dilúvio. De uma catástrofe global causada por inundação e os caralho aí. Império Azteca tem uma história sobre isso. Mas peguem Império Azteca, onde é que eles moravam? Como é que eram as propriedades lá da região que eles moravam aí? A chamada de Vale do México possuía 5 lagos. Página 29, Império Azteca, Segredos do Império Azteca, esse livro aqui, ó, página 29.
Os caras têm uns nomes bem complicados, caramba. Tenochtitlan, a capital do Grande Império. A região que hoje é chamada de Vale do México possuía cerca de 5 lagos. Os astecas optaram por se assentar em 2 das ilhotas localizadas no centro do lago Texcoco. Destas ilhotas nasceu uma das maiores potências da Mesoamérica. Ouviram o que eu disse, gente? Ouviram o que eu falei? Um pouquinho antes, eu tinha dito o quê? Que geralmente só registrou sobre algum tipo de enchente que não foi sequer universal. Pessoas que moravam próximo de rios, lagos, mar, esse tipo de coisa. O pessoal lá, acho que é Império Maia, que moravam lá, que moravam nas alturas, onde tem lá o Machu Picchu, né? Não tiveram nenhum registro de enchente, porque lá é muito alto, gente. Não tiveram registro de nada que inundou até lá em cima. Nada. Os egípcios que tinham um rio próximo deles, só que um rio com enchentes estáveis, não registraram nada sobre enchente, catástrofe que tem a ver com água. Nada. Acabei de ler agora onde é que os caras se estabeleceram. Em ilhotas. Os caras moravam aonde? Vou repetir aqui. Os astecas optaram por se assentar em 2 das ilhotas localizadas no centro do lago. Cara, você mora no centro de um lago. O que você acha que pode acontecer um dia se chover demais, se vir muita água de um rio e encher demais aí o lago? O que pode acontecer? Vai acontecer o quê? Incas registraram sobre dilúvio? Não sei, não faço a mínima ideia mesmo, né? Mas acho que não. Os maias registraram? Não. Cara, me vem com essas histórias aqui. Muitos povos registraram. Se muitos povos registraram, logo deveria ser um dilúvio universal. Com base na Bíblia. Porque como eu sou cristão, o que tem que valer é o da Bíblia. Dos outros povos, foda-se. Eu só vou usar os outros povos quando for conveniente a montar um argumento para tentar defender um dilúvio universal. Essa é a ideia do Rodrigo Silva. China. História da China. Embora o livro tenha outro propósito, né? Aqui fala-se sobre uma coisa um tanto interessante até. Deixa eu ver se consigo achar aqui novamente. Não sei o que, os paredões, blá blá blá, não sei o que. Acho que voltei demais aqui. O Rio Amarelo também foi objeto de cerimônias religiosas. Na Idade do Bronze, sacrifícios e rituais eram dedicados ao, entre aspas, poder do Rio Amarelo. Ao, entre aspas, grande rio ancestral. Estou lendo aqui a página 28 e 29, né? Mas essas cerimônias eram realizadas por medo, para apaziguar e acalmar, e não para celebrar o rio. Não, entre aspas, não haverá inundação nessa temporada, perguntavam os reis ansiosos aos seus oráculos de ossos. Hoje, eles sabem que não passam de enchentes, que acontecia com esse rio. Inclusive o livro fala aí que estima-se que milhões de pessoas foram mortas, né, afetadas por essas enchentes loucas. Então, na Idade da Pedra, os caras não tinham noção de como eram esses enchentes. Hoje, os chineses sabem exatamente o que são enchentes. Tem tecnologia para prevenir enchentes. A Holanda tem tecnologia para prever enchentes, porque a humanidade aprendeu que isso não tem nada a ver com entidade ou algum tipo de desobediência que essa entidade depois castigou o povo com água. Simplesmente viram que são fenômenos naturais e que acabam acontecendo, né? E sabemos como prevenir isso. Ninguém mais faz ofertas para aplacar a ira do Rio Amarelo aí, não. A não ser pessoas que ainda carregam as tradições, cultura e tal, né? Mas sabem como prevenir isso com tecnologia, com engenharia e por aí vai. Tem um monte de povo que registrou sobre isso, não sei quem, então poderia ser universal. Esse cara é doido, velho. Se você for aqui no México, Montezuma, Teotihuacan, eles contam a história do dilúvio. Entre os índios maias, você tem a história do dilúvio. Na Índia, você... Maia? Os Maia? É sério? Cara, eu vou ler esse negócio aqui. O dos Maia eu não li ainda por completo, né? Eu tava começando a ler, ainda tava falando... Era dos Maia ou dos Incas? Acho que era dos Incas que eu tava lendo. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu tava lendo dos Incas, não tava lendo dos Maias. Mas o Império Maia, que eu saiba, eram os que constroem lá nas alturas, né? Cara, eu vou ler esse livro aqui para ver se me aparece alguma coisa que diga sobre enchente por parte deles. Vou ler aqui, vou ver se aparece aqui alguma coisa.
se aparecer algum povo específico, alguma parte específica desse império, porque império abrange várias partes, né? Império não é um reino grande, não. São várias partes, vários reinos, assim, posso dizer, coordenados por por uma só cabeça, entende? Por uma capital lá, principal. Então, se teve alguma parte desse império que tinha lá alguma aldeia, alguma cidade-estado, algo assim, que sofreram algum tipo de enchente, deveriam morar próximo de um lago, de um rio, alguma coisa assim do gênero. Eu vou me comprometer a ler esse livro daqui, procurar. Se não achar, vou procurar aí na internet mesmo algum tipo de outro artigo, livro, seja lá o que for, para ver se vai aparecer algo do gênero. Se não aparecer, Rodrigo Silva. Ficam fazendo perder tempo aqui. Deixa eu ver, sociedade, não sei o que, agricultura, animais, economia e comércio, crimes e leis, religião, maia e seus deuses. A escrita maia, rituais de sangue, medicina, jogo ritual, ciência maia, sua arte, fascinante arquitetura, chegada dos espanhóis, Guatemala, coração de sei lá o que. Não sei se algum ponto aqui vai falar sobre essa questão de enchente, algo assim do gênero, né? Mas vou ver sobre as cidades aqui. Maia, que fala dos Maia, também fala do que eu acabei de ler. Não, isso não é o que eu tinha lido, não. Fala de algumas cidades aqui. Vou ver se alguma cidade aqui é próxima de um rio. Alguma cidade que eles tinham, desculpa, era próxima de um rio, do mar, ou de alguma coisa assim. Sítios arqueológicos, não sei o que é, zona noroeste do Vale do México, cidade habitada nos tempos... Tá, aqui é México. Aqui provavelmente eles tinham algum lago, alguma coisa assim próximo. Vou ler sobre essas cidades aqui. Ai, Rodrigo Tem Silva. na Mas aí África... seria na mesma época? Oi? Não dá pra saber. Não, os mitos são de épocas diferentes, mas tá. assim, são todos assim, longevos e na época de James Fraser, que trabalhava com a mitologia comparada, partia-se do início que houve um mito do dilúvio que desencadeou todo, mas isso está abandonado na academia hoje. Entendi. Hoje está mais fácil. Pessoal, quando aconteceu a enchente aqui no Rio Grande do Sul, também aconteceu em outros lugares do mundo. E nem por isso o mundo todo foi coberto de água. Então nem sei por que ele está trazendo esse tipo de argumento aqui se não serve para nada. Se não serve para provar alguma coisa. Pensar o seguinte: houve um evento histórico de Não proporção. vários. As enchentes acontecem a todo momento em lugares diferentes do mundo. Não foi um evento. Foram vários, em épocas diferentes, com povos diferentes. Pô, ano passado aconteceu porra de uma enchente aqui, caramba. Por acaso isso foi universal? Agora, se eu tivesse aí... Se aqui fosse, por exemplo, uma época em que não tivesse nada dessa tecnologia aqui toda. Se fossem tempos remotos, por exemplo, que tivesse aqui indígenas e acontecesse essa catástrofe toda, como vocês conseguiram ver nas imagens, né? O tamanho que foi. E eles conhecessem só essa região aqui. Na cabeça deles seria um dilúvio universal. Mas não. Só isso, cara. Pô, meu. Realmente traumáticas e universais, e os povos que surgiram depois remetem a esse movimento. É mais lógico pensar assim do que falar assim, você copiou o Sérgio e eu copiei você. Esse cara aqui tá me dando os nervos. Agora eu vou ter que pegar todos os livros aqui mesmo. Tá aqui o próprio livro. Épico de Gilgamesh. Também de Jacinto Luiz Brandão aqui, que vocês viram sobre o mito da criação, é numa Elis. Epopeia de Gilgamesh, aqui, ó. Página 14. Deixa eu até pegar aqui o contexto. Vamos lá. Nos termos de Damrosch, a saga de Gilgamesh é... Damrosch é um acadêmico dessas áreas que estuda literaturas antigas e sei lá o que, blá blá blá. Indiscutivelmente, a primeira verdadeira obra está falando do Épico de Gilgamesh. Presta atenção. Épico de Gilgamesh. Sumérios, Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região aí onde também existia lá o reino de Judá e Israel do Norte. Beleza? Os caras que começaram a elaborar lá os textos de Gênesis. Indiscutivelmente, é a primeira verdadeira obra da literatura mundial. Gilgamesh é o texto literário mais antigo, dentre os que conhecemos, a ter uma larga circulação. Bem longe de sua origem babilônica. E ele é também o mais antigo texto do qual recuperamos traduções em várias línguas estrangeiras. Partes de traduções do original acádio foram encontradas em hitita e urrita. Entenderam como o mito se espalhou bastante naquela região de tão popular que era? Um mito que falava também de um dilúvio, só que dos sumérios e não
dos judaítas, que o Rodrigo Silva abraça. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. E esse, entre aspas, original, é ele mesmo uma extensa adaptação de um ciclo sumério de canções mais antigo. Gilgamesh parece, de fato, ter sido a obra literária mais popular que se escreveu no Antigo Oriente Próximo. O que é Antigo Oriente Próximo? O que é o Antigo Oriente Próximo hoje? Israel, Líbano, Palestina, assim, em geral, né? Síria. Ai, velho. Antigo Oriente Próximo, cadê onde eu parei, porra? Mais popular, não sei que é do Antigo Oriente Próximo. Textos dele foram encontrados em não menos que 15 locais. Não só por toda a Mesopotâmia, mas tão longe quanto em Atusa. Atusa não me lembro exatamente se seria mais ou menos qual região hoje. Aqui estão dizendo, desculpa. Atusa, capital hitita de onde é a Turquia. Megido, a cerca de 50 milhas ao norte de Jerusalém. Esses textos foram encontrados aonde? Que seria hoje Turquia, e Megido, a cerca de 50 milhas ao norte de Jerusalém. Eu li aqui no livro do Épico de Gilgamesh, páginas 14 e 15. Um mito que fala de uma enchente local, que os judaítas copiaram na cara dura. Só que mexeram uma coisa aqui e ali. Aí vai ser só um Deus que falou com Noé. Copiaram por quê? Porque o negócio era popular. O negócio estava... Tinha textos dessa história de Gilgamesh, que tem lá dilúvio dos Sumérios. A 50 milhas de Jerusalém, que era a capital do reino de Judá. E o cara vem me falar que é universal porque tem outros povos também que escreveram sobre isso. Só que do jeito deles, a moda deles. Eu falei dos chineses agora, li dos chineses. Eles sabiam que era o rio que enchia e destruía, só que eles achavam que era uma entidade. O rio amarelo lá deles. Em nenhum momento eles falaram que o rio cobriu o planeta inteiro. Não. Os modus operandi eram diferentes, fazer sacrifícios e ofertas aí para acalmar o rio. Você entendeu? O Júnior copiou o Sérgio, eu copiei o Júnior. Então, assim, se o dilúvio foi apenas um evento localizado no Oriente Médio, os mitos do dilúvio deveriam estar restritos àquela área geográfica. Sim. Pior é o Sakane concordando, velho. Cara, o mito de Gilgamesh foi adaptado naquela área, esteve restrito àquela área. Beleza, os assírios copiaram, uma parte dos babilônios copiaram, os judaítas copiaram, que é o Gênesis que você acredita hoje, né? Chegou em algumas partes um pouco mais distantes aí, como no caso da Turquia. Outros locais do mundo registraram porque... Estou repetindo várias vezes aqui, esse Rodrigo Silva é muito fanfarrão, velho. Até travou aqui a câmera, velho. Deixa até aqui atualizar esse negócio da câmera. Pronto, voltei. Até esqueci já que eu tava falando aqui, pô. Falou tanta besteira. É muito falastrão esse Rodrigo Silva, pronto. Não em todo o planeta. E nem tem nenhuma influência de missionários nem nada, porque os descobridores já encontravam índios daqui das Américas contando essas histórias. Exatamente. No Peru, os incas já tinham essas histórias. Então, isso foi tão forte que até o Levi Strauss, que era ateu, falou, eu realmente não tenho explicação isso. Como os mitos da Bíblia estão espalhados em povos que não tiveram nenhum contato com a cultura que produziu a Bíblia. Mas isso é uma leitura que eu fiz aqui, e alguma coisa que eu tentei falar da área do outro aqui, eu espero não ter falado muita bobagem. Rodrigo Silva, você falou bobagem, beleza? Você falou bobagem mesmo, não se preocupa. Pode ser um evento global, pode ser mesmo, porque a Terra passou por 5 extinções em massa, né? Ô Sakane, nessas 5 extinções em massa, por acaso teve uma que foi uma enchente global? Boa parte delas são ligadas a vulcanismo. Então pronto, pô, não Boa tem nada de parte enchente, delas, caramba. Mudanças climáticas muito sérias, né? E quando você tem um grande impacto, se ele foi no oceano,
Porque aí tem chance, a chance maior é que bata, né? Porque como é Água. 70% da superfície é água, aí pode mesmo ter marcado em vários lugares e cada cultura ter sentido aquilo, relatado aquilo de um jeito e que no final você chega mais ou menos na mesma história, né? Isso aí faz muito sentido mesmo. É a maneira. Sacane, se porventura os planetas se alinharem e você olhar por completo este react aqui, coisa que eu imagino que deva ser extremamente difícil de acontecer, né? Não impossível, mas muito improvável de acontecer. Muito improvável. Com baixas chances de acontecerem, né? Se você, porventura você estar vendo esse vídeo daqui, cara, pega todos. Todos não, né? Pega esse livro daqui, Épico de Gilgamesh. Pega esse livro daqui, Babilônia, de Paul Krivazek. Agora acertei o nome, né? Acho que é assim que se diz. Pega esse também aqui, de Enuma Elis, Epopeia da Criação, de Jacinto Lins Brandão. Beleza? Pega o livro da Globo Livros, que se chama O Livro da Bíblia, que lá também explicam algumas questões que estão na Bíblia, de forma bem simples, clara para quem é leigo, mas também dá umas pitadinhas aí. Tem algumas partes aí que falam alguns pontos que eram adaptação mesmo. Pega o livro de Mircea Eliade. Cadê o livro de Mircea Eliade? Caramba. Pega o livro do Mircea, Eliade. A História das Crenças e das Ideias Religiosas, o primeiro livro, que é Da Idade da Pedra aos Mistérios de Eleusis. Esse livro aqui, beleza? Aqui também vai falar do Épico de Gilgamesh. Fala de alguns mitos sumérios, eu tô lendo aqui da questão da Inanna, né, e tudo mais, essa toda coisa aí, Istari, blá blá blá. Mas também fala do Épico de Gilgamesh. Pega esses 3 livros, dê uma boa leitura aí pra você entender bem que o Rodrigo Silva falou muita besteira aí, beleza? Pra não cair nessas falácias aí, meu querido. Senão aí fica complicado, meu. Pô, aí os caras ficam achando que realmente a Bíblia fala a verdade, que o Rodrigo Silva tá certo nessa questão do dilúvio, sendo que ele só tá fazendo um monte de malabarismo, cara. Fica complicado, meu querido. Mas também, mesmo do lado de cá, viu, Sérgio, existem muitas... Pô, esqueci de citar um dos mais importantes aqui. Já voltou aí. Ó, Sacane, pega também esse livro aqui, ó. Esse aqui é um dos mais importantes. Até nem sei porque que eu esqueci de citar. Ó, esse livro aqui. Ele vai diretamente ao objetivo. Em busca da origem do Gênesis aqui, ó. Desse carinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Professor Fábio Sabino, tá vendo? Pega esse livro aqui, cara. Também vai falar dessas questões aqui. Até melhor, bem mastigado pra você. Pra não se dar todo o trabalho aqui. Vai falar do Épico de Gilgamesh, as datas, Atrahasis, os Izi, o Zudra aí, o Tnapstin, quem mais? Vai falar toda essa galera que já falou aí de um dilúvio, que eram politeístas, que é tudo mitologia, que a Bíblia adaptou, beleza? Isso aí. Muitos pontos obscuros também. Não. Por exemplo, eu não consigo explicar nesse modelo bíblico os cangurus na Austrália. Entendi. Porque ele tá muito... Você não tem... Porque se for por assim, eles têm que ter saído da arca e... Ah, sim, claro. Ocupado. Então tem também. Mas são mistérios Mas que aí eu qualquer... acho- Mistério. O cara acredita em um monte de besteiras, e daí quando não consegue resolver essas besteiras que ele acredita e trazer coerência nisso daí, fala que é mistério. Imaginem colocar todos os animais terrestres, aéreos. Os aquáticos aí até morreram aí, a temperatura misturou tudo aí, o pH misturou tudo aí, tem animais que não aguentaram, morreram. Mas imagina pegar todos os animais aéreos e terrestres, insetos, toda essa galera aí, botar numa arca, o casal desses animais. Agora, os casais que se reproduzem de forma... Os bichos que se reproduzem de forma assexuada, não sei se tiveram que levar um casal, né? Mas enfim. Daí, pousou lá no Monte Ararat e tiveram que voltar cada um no seu novo habitat.
Ele falou lá dos cangurus. Mas não tem só canguru. A Austrália tem vários outros animais, várias outras espécies aí. Como é que eles chegaram até lá? Animais terrestres. Como? Construíram uma nova arca para dar um rolê aí, atravessar o Índico e chegar até lá. Teoria científico vai ter também. Sim, são Mas aí mistérios. a arca, a sua interpretação da arca é o quê? Que aquilo lá é um sentido figurado ou é um negócio Não. real mesmo? Excelente pergunta, Sacane, mas o cara só veio perguntar agora, porra. Como eu acredito na historicidade bíblica, eu acredito Tá. que houve Noé, Tá. houve a família dele e houve a arca. Porra, meu, o cara citou. Vê só, eu falei desses mitos aqui anteriores. O próprio Rodrigo Silva citou os mitos anteriores. E veio me falar que ainda acredita nisso daí. Quer dizer, o cara acredita num plágio. É isso. O cara sabe que tem aí uma história original, que sequer tem a ver com Deus da Bíblia, que é mitologia. O da Bíblia foi adaptado dessas mitologias, logo mitologia também é. E mesmo assim ele acredita que é verdade. É um mistério isso daí, é um mistério. O que eu Mas não... o lance, assim, salvou um casal de cá. Um aí, casal de cada espécie. aí começa a entrar numa É, parte mais... aí entra um detalhe que eu vou ter que apelar pra fé no seguinte sentido. Não é o Deus das Ah, lacunas. tem que sempre apelar pra fé nessa parte aqui. É isso que eu disse. Acredita num monte de besteiras. Na hora de explicar essa besteira e procurar coerência, não tem. E apelar pra fé, para o mistério. Caralho, velho. Imagine numa sessão de julgamento. Daí todas as provas indicam que o réu lá é mesmo o cara que cometeu o crime, que sei que tudo indica que foi ele. Daí o advogado solta a cartada do não, mas não tem como ter sido ele porque é um mistério aí. É um mistério. Eu tenho fé que não foi ele. Acha mesmo que isso resolveria alguma coisa aí? Tem uma câmera aí que pegou, pum! O fulano lá assaltando. Assaltou uma velhinha. E ainda, além de assaltar, executou a velhinha. Acabou com a vida dela. Daí a câmera de segurança de um condomínio pegou aí o cara. O cara tava sem máscara. Identificaram tudo, roupa, tudo. Pegaram a arma com as digitais dele. Tudo. Fulano, você é o criminoso. Mas o advogado de defesa fala, não, tenhamos fé que aquele não foi ele que vimos aí. Você acham que vão aceitar de boas? Ah, não, temos fé, é um mistério, não foi ele. Por mais que as evidências indiquem que foi ele. Achamos que vão aceitar de boas isso daí. Ai. Vou colocar da seguinte maneira. Eu não sei como é que opera o celular. Eu não sei como é que opera. Mas eu sei que ele consegue, às vezes, ouvir o que eu tô falando e começa a aparecer o algoritmo mandar a Isso aí, propaganda daquele pra mim. Como é que aquilo acontece, eu não sei. Se eu não tiver um celular na mão, Mistério. eu for contar isso pra Eu também não sei. um índio ou pra alguém aí, eu falo assim, como é que você sabe? Eu falo, não sei como é que funciona, não. Eu sei que é assim. Se você tiver, vai funcionar. Por É que o que você chicote. sabe? Isso aí, sacane. Ai. Falar, né? É. Eu não sei como que é, mas eu sei que foi. Eu vi o dois, foi. Ou seja, Rodrigo Silva apelou para o cala-boca espiritual. O que seria o cala-boca espiritual? Olha, por mais que tudo aponte o contrário, eu tenho fé que é assim. Eu tenho fé que isso está num nível transcendental que eu não posso compreender. Então cala a tua boca porque essa é a minha fé, esse é o meu lado espiritual e foda-se. Esse é o cala-boca espiritual. Como se fosse resolver alguma coisa. Foi um fiasco, né? É. O Autocompadecida 2 foi um fiasco. Então, o que acontece? Depende da autoridade que você atribui a quem está fazendo aquela afirmação. Eu não sei se está fazendo sentido o que eu quero dizer. Há Não faz sentido. muitas coisas que você não consegue provar nem explicar, porque foge ao seu espectro mental. Ah, sim. Não é assim, não é assim. O problema é que ele, como muitos outros cristãos, acreditam em coisas que são completamente improváveis. Eles já acreditam nisso daí, entende? Só que o processo deveria ser assim. Vou investigar, vou ver o que bate e o que não bate e depois concluir para ver se posso acreditar nisso ou não. Só que eles não, eles já chegam acreditando e depois vão começando a arrumar formas de validar essa crença deles. Ou seja, é uma petição de princípio. É um viés de confirmação. A conclusão já está na premissa.
Não é assim que as coisas funcionam. Então, em meio a uma investigação, vocês vão pegando as evidências, juntar os pontos, fazer as avaliações, não sei o quê, para depois concluir algo, ou vocês concluem algo e depois vão pesquisando para ver se é aquilo que vocês já concluíram de antemão. Caraca, velho. Por isso é que ficam se enrolando todos aí, já acreditam nos besterol aí da Bíblia, por mais que as evidências apontem o contrário. Daí tem que fazer todo um malabarismo para ter que defender aquele besterol aí que está na Bíblia. Como o dilúvio, por exemplo. Caramba, velho. Mas a partir do momento que você confia na autoridade de quem fez aquela declaração, você fala assim. Entendeu? Eu confio na autoridade de quem escreveu o Épico de Gilgamesh. E agora? Aceita que dói menos. Eu, por exemplo, eu não sei... vou dar um exemplo aqui agora. Eu não sei como é que foi parar vulcão na Lua. Eu não tenho a menor noção disso. A informação que eu tinha até hoje que não tinha. Como é que foi parar vulcão na Lua? Caraca. Vulcão por acaso vai parar em algum lugar? Ou já está naquele lugar? Se forma naquele lugar? Vulcão na Lua. O Sérgio mexe com isso há anos. Ele falou comigo assim, tem vulcão na Lua. A mãe falou assim, pois é, tem vulcão na Lua. E se alguém falar assim, como? Impossível. Você aquele negócio de ter vulcão na Lua? Eu não saberia argumentar. Mas como eu atribuí autoridade nessa área ao Sérgio, o Sérgio falou, olha, o Sérgio não ia falar bobagem. Não. Entendeu a questão? Se ele falou que teve vulcão na Lua... Ou seja, confia. Entenderam? O argumento do Rodrigo Silva é confia, porque nesse livro está escrito na capa que é sagrado, então confia. Porra, meu. Tá, eu vou parar por aqui, não dá, meu. Já tá começando a me dar dor de cabeça esse negócio aqui. Parei no minuto 55, beleza. Já tá me dando dor de cabeça, não tô aguentando mais, gente. Me estressou realmente o tanto de besteira que o Rodrigo Silva falou aqui. Com todo o respeito, claro, né? Eu não tô aqui desmerecendo a pessoa dele, mas o que ele falou é besteira mesmo. Tanto que teve um momento que ele disse, será que eu tô falando besteira? Minha filha, me falei aí. Sim, você falou besteira, Rodrigo Silva, muita besteira. É muita besteira que já não tô aguentando mais aqui, gente. Caramba, velho. Porra. E muita gente lhe ouve. Muita gente acha que ele é coerente nessas palavras, que ele é totalmente intelectual para defender a Bíblia. Imagina o nível dessas pessoas. O nível dessas pessoas agora, imagine. Eu já fui assim. Já fui assim também. Olhava Rodrigo Silva daqui, dali, acreditava mesmo, não. O cara fala umas paradas assim, bacana, hein? Só que hoje, entendi que, já que tem muita coisa errada na Bíblia, e eu tive que simplesmente admitir isso daí, coisa que muitos crentes não fazem, e larguei porque tem muita mitologia, muita adaptação, acréscimo, interpolação, não sei o que aí. Caí fora. E eu estou aqui tecendo críticas para tentar abrir os olhos de outras pessoas, né? Vi que o Rodrigo Silva não passa de alguém que só fala bonito. Mas não tem conteúdo de verdade. E o cidadão senso comum, que é a maioria dos cristãos, que não passam de senso comuns mesmo, se deixam levar pela forma como alguém está falando e não o que ele está falando. Por isso é que cai nessas conversas aqui do Rodrigo Silva. É foda, meu. É isso aí, até a próxima, pessoal. Vou continuar esse vídeo aí na próxima, meu. Esse vídeo até que demorou bastante porque, meu, foi tanto besterol que não sei como. Nem sei como é que eu aguentei também, pô. Mas faz parte. É isso aí, até mais, pessoal. Grande abraço.